todos, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos começar o estudo do penúltimo poliedro que vamos ver, que é pirâmides. E teremos o último, que será cones, que será a próxima aula. E com isso, gente, já acabaremos o estudo de poliedros. Não sei se vocês estão gostando do tema, espero que sim. Mas agora termina com cones, na próxima semana. E vai acabar a apostila de vocês também, apostila número 6. Eu queria perguntar a vocês se vocês gostariam de fazer a revisão de qualquer tema visto esse ano, no segundo ano, ou se vocês quiserem revisar algum tema do primeiro ano, alguns temas, por exemplo, interessantes como sequências, PA e PG, que é um tema interessante, cai muito no Enem, função exponencial, exponenciação, potência, radiciação, não sei. Se vocês quiserem revisar qualquer tema, façam-me saber a partir do meu WhatsApp particular, que é o nosso canal de comunicação. E se vocês não tiverem nenhuma sugestão, eu mesmo vou selecionar alguns temas para que possamos estar ou bem revisando ou bem antecipando alguma coisa dos cadernos que viriam depois, que é o volume 7 e 8, que seria estatística, análise combinatória, probabilidade e trigonometria. Então, não sei, como vocês quiserem, tá bom? Bom, começa então o tema de pirâmides. Uma pirâmide, sempre a gente pensa naquelas pirâmides do Egito, né? Ou do México, Indonésia parece que tem pirâmides também, na China, se eu não me equivoco. Eu também vi um seminário de um arqueólogo que dizia isso, não tinha pirâmides, muitas pirâmides no mundo inteiro. Que a gente associa a ideia de palavra pirâmide, mas na geometria a pirâmide ela é entendida como um poliedro constituído por um polígono simples, que é chamado base, que não precisa ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser qualquer figura geométrica. Aqui eu tenho, por exemplo, uma pirâmide cuja base é um triângulo, certo? Quer dizer, o tetraedro que nós fizemos a construção, ele é um tipo de pirâmide. É uma pirâmide também, tá? Chamado base, e triângulos que tem um lado que coincide com o lado do polígono que forma a base. Então, as faces laterais de qualquer pirâmide sempre são triângulos, tá? Os triângulos, todos eles têm um vértice comum que vai formar o que se denomina o vértice da pirâmide, que é essa ponta que estou assinalando aqui com o cursor. Tem as arestas, a aresta lateral, que são as arestas dos lados dos triângulos que formam as faces laterais, e a aresta da base, que são os lados do polígono que forma a base do triângulo. Certo? Aqui estou escrevendo o que acabei de falar. Tem aqui mais 4 elementos geométricos importantes nas pirâmides, que um deles é chamado apótema da pirâmide, que é nada mais que a altura do triângulo que forma a face lateral. Certo? Você vê que ele sempre vai ser inclinado com respeito à base, isso pela própria simetria da pirâmide. Tem a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é a projeção do vértice sobre o plano que está contida a base. Essa altura pode cair dentro da base ou pode cair fora, dependendo do tipo de pirâmide. Não tem pirâmides que são assim meio tortas. No caso, a altura cairia do lado de fora da base, certo? Então temos o apótema, que é a altura do triângulo da face lateral, a altura do triângulo. Aqui sempre vai ter um ângulo reto, como vimos no início do curso. A distância entre um ponto e um plano se caracteriza por uma reta perpendicular. E tem o apótema da base, que seria a distância do ponto em que o vértice é projetado sobre a base até ao lado do polígono que forma a base. Então aqui vai ter outro triângulo, aqui seria um ângulo reto entre essa apótema da base e a lateral, e o lado do polígono que forma a base. E aqui forma um triângulo retângulo, não? Formado a altura da pirâmide é um cateto, o apótema da base é o segundo cateto e a hipotenusa é o apótema da pirâmide, certo? E tenho também essa distância do ponto em que a altura é definida da pirâmide, esse ponto aqui,
até o vértice do polígono que forma a base, eu tenho outra distância aqui que vai formar um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a aresta da própria pirâmide. O cateto e a altura da pirâmide de novo é um cateto. Claro que o teorema de Pitágoras é válido nos dois casos. São dois triângulos aqui, certo? E são triângulos retângulos diferentes. Você tem um cateto comum, mas esse cateto aqui é diferente desse, certo? Nesse caso, temos que se as faces laterais são triângulos equiláteros, e se suas arestas medem L, se a aresta lateral for o valor L, e esse triângulo aqui que forma a face lateral for equilátero, então a apótema da pirâmide, que eu chamei de A subíndice P, é L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, vocês podem usar todas as teoremas, axiomas que vimos em geometria plana, são válidas para a geometria espacial. Certo? E dependendo do tipo de triângulo aqui, a forma da altura pode mudar, vocês sabem, né? Então aqui eu tenho um triângulo chamado, pirâmide chamada triangular, a base é um triângulo. Esse triângulo pode ser equilátero, pode ser isósceles, pode ser escaleno, pode ser retângulo, tá? Mas se é um triângulo, a pirâmide é chamada triangular. A base pode ser chamada quadrangular, nesse caso eu posso ter um retângulo na base, posso ter um quadrado, posso ter um paralelogramo, certo? Tudo isso vai dar uma pirâmide quadrangular. Pentagonal, se a base é um pentágono, hexagonal, se a base é um hexágono, e assim sucessivamente. Observem que, independente da forma geométrica da base, todas as pirâmides possuem as faces laterais constituídas por triângulos, todas elas possuem um vértice. Certo? A pirâmide também, aqui tem uma segunda definição, uma segunda característica das pirâmides, que são as pirâmides retas e regulares. A pirâmide regular é aquela cujo polígono que forma a base é um polígono regular. Então, nesse exemplo aqui, se esse hexágono possui todos os lados iguais entre si, então esse polígono é chamado regular. E a pirâmide também será chamada regular. Ela é irregular, esse é o contra-exemplo, se o polígono que forma a base é um polígono irregular, ou seja, os lados desse polígono são diferentes entre si. Ou possuem um lado só diferente dos demais, já torna o polígono irregular, e a pirâmide, consequentemente, também será irregular. Essa é a primeira característica. Então, voltando aqui atrás, ponha que essa pirâmide aqui, se ela tem a base retangular, ela será irregular. Se a base é um quadrado, ela será regular, certo? E a segunda característica é a pirâmide reta. Está aqui a palavra reta, que significa dizer quando eu tomo o vértice da pirâmide e projeto a altura dela sobre a base, se essa altura, que é esse ponto aqui, cair bem no centro da figura, do polígono que forma a base, então a pirâmide é chamada reta. Aqui é o contra-exemplo. A pirâmide é oblíqua quando a altura não cai no centro da figura geométrica que forma a base. Então, nesse terceiro exemplo, por exemplo, eu posso ter que essa pirâmide é regular, aqui depois irregular, tá? Mas ela poderia ser também regular, ou seja, se esse hexágono possui os lados iguais, ela poderia ser regular, mas oblíqua. E não precisa que a altura caia fora, gente. Nada mais com que a altura não caia no centro da figura geométrica que forma a base, já é oblíqua. Tá certo? Ela já está torta, não está meio de lado. Evidentemente, eu acho que as pirâmides que são construídas aí pelo mundo afora devem ser regulares, porque regular, e deve ser também reta, porque essa é a simetria de melhor estabilidade para uma pirâmide. Bom, aqui eu achei esse material na rede, achei tão interessante, um resuminho legal que dá a definição por escrito. Então aqui, pirâmide, tá em espanhol, me desculpem, gente, eu não encontrei em português, não tive tempo de traduzir, mas eu acho que é legal que vocês tenham contato com o espanhol para se acostumando com ele, tá? Porque é muito mais fácil encontrar um livro traduzido ao espanhol do que traduzido ao português.
E na faculdade, não sei qual vai ser o caso de vocês, no meu caso acontecia muito, que eu queria ler um livro, não tinha em português, eu tinha opção de inglês ou espanhol. Eu não sabia ler nos dois. Então acho que é legal que vocês tenham contato já com o espanhol. Se tiver alguma dúvida nessa parte, perguntem, eu posso aí traduzir para vocês. Eu vou ler as definições agora. Você vê que o espanhol não tem um acento circunflexo, não? Então aqui pirâmide e depois um acento agudo. Regular. A pirâmide regular tem de base um polígono regular, como eu expliquei. Suas caras aqui seriam faces laterais também se tornam iguais como consequência de que a base é polígono regular, gente. Tá? Mas aqui, para as faces serem, as caras laterais serem iguais, eu tenho que ter que a pirâmide é reta também. Tá? Como está aqui embaixo. Se a pirâmide é reta, todas as faces laterais são triângulos isósceles, mas também podem ser triângulos equiláteros. E a altura cai no ponto médio da base, como expliquei anteriormente. Irregular, basta que o polígono da base seja irregular, ou seja, os lados não sejam iguais. E oblíqua, quando a altura não cai, oblíqua, alguma de suas faces laterais não é um triângulo isósceles. É interessante a maneira como ele definiu aqui, porque na pirâmide oblíqua vai acontecer que a face lateral da pirâmide seja um triângulo incluso escaleno. Aqui dá para ver, não? Esse triângulo aqui não dá para ser isósceles, está deitado de lado, tem que ser escaleno esse triângulo. Ele pode ter triângulos isósceles, sim. Depende aí da construção da pirâmide, mas pode ser escaleno também. Tá? O triângulo escaleno, lembrando, é aquele triângulo cujo possui 3 lados diferentes. Certo? Aqui está a definição: pirâmide triangular, base é um triângulo, quadrangular, base um quadrado, pentagonal, base um pentágono, hexagonal, base um hexágono, etc. Bom, aqui eu retomo o que eu falei sobre o apótema. Essa figura geométrica dá para visualizar melhor o triângulo retângulo que se forma entre o apótema da pirâmide, o apótema da base, que esse é Pzinho que está aqui embaixo, e a altura, não? Eu posso aplicar Pitágoras. É uma forma de descobrir a altura da pirâmide. E aqui outra maneira de descobrir a altura. Eu tomo a aresta da pirâmide, que é um dos lados dos triângulos que formam as faces laterais. Eu tenho aqui esse R, que é a distância do ponto onde incide a altura da pirâmide até o vértice do polígono que forma a base. Isso eu posso aplicar Pitágoras, certo? A área lateral de uma pirâmide é a soma das áreas das faces laterais. Você vê que a pirâmide tem muito claro, eu tenho a minha base e tenho minhas faces laterais, sempre. E a base não necessariamente é igual às faces laterais, certo? Posso, evidentemente, no caso do tetraedro, por exemplo, acho que é a única pirâmide em que a base será igual às faces laterais. Tá? Aqui no caso, eu tomei como exemplo uma pirâmide irregular. Então, para calcular as faces laterais, eu tenho que calcular a altura dos triângulos. Quer dizer, a área lateral de uma pirâmide é a área dos triângulos que formam a face lateral. Neste exemplo, são 4 triângulos. Se eu tomo uma pirâmide reta e regular, regular significa dizer que a base é um polígono regular, então as bases de todos os triângulos das faces laterais serão bases iguais, certo? E se eu digo que ela é reta, significa que todos os triângulos terão a mesma altura. Quer dizer, o apótema será igual. Então, uma maneira mais simplificada de calcular a área lateral seria tomar o perímetro da base, aqui P é o perímetro da base, e multiplicar pelo apótema da pirâmide e dividir por 2. Vai dar direto a área das faces laterais da pirâmide. Certo? Aqui eu tenho que a área da pirâmide completa vai ser a área das faces laterais somada, evidentemente, a área da base. A mesma coisa que vimos em poliedros logo no início, não? Aqui a área lateral mais a área da base. Tá? A área lateral é uma maneira simplificada de chamar a área das faces laterais. E por último aqui o volume da pirâmide. Aqui não vou poder demonstrar essa fórmula porque ela requer o uso de um sistema matemático que não está no programa do ensino médio chamado cálculo diferencial e integral. Vocês vão estudar, vão ter acesso a esse sistema matemático quem fizer engenharia, qualquer das engenharias, arquitetura, física, matemática e eu acho que é só.
volume da pirâmide seria a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá? Aqui eu deixei essa figura para exaltar a questão das pirâmides oblíquas, que a altura pode cair do lado de fora, incluso da base. Então, para determinar a altura da pirâmide oblíqua, vai depender dos dados oferecidos pelo problema, mas podem ser problemas geométricos de diversos tipos, hein? Tamanhos e cores. Não? Aqui eu pus uma pirâmide reta e aparentemente regular também. Nesse caso aqui, bastaria calcular a área do hexágono, certo? Que seria, se o hexágono é regular, eu tenho que esse triângulo aqui, que vai do centro do hexágono até esse pedacinho aqui, seria um triângulo equilátero, calculo a área desse triângulo, multiplico por 6 e tenho a área do hexágono, certo? Então, pego a área do hexágono, que é a área da base, multiplico pela altura da pirâmide, que é esse H que está aqui, e vou dividir por 3, e com isso eu tenho o volume da pirâmide, que será medido em metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, etc. E é isso. A atividade está aqui, eu deixei exercícios, dessa vez eu deixei alternativas e está em negrito a resposta certa. Então, eu vou começar a dar gabarito nas listas que eu passo para vocês terem uma referência, estão fazendo bem ou não. Acho que eu deveria ter feito isso desde o início, né? Aqui está, tá? É tudo pirâmide, todos os exercícios de concurso. 2016 aqui. Tem um deles que é de um concurso de professores de matemática, acho que foi esse primeiro, não. Enfim. Bom, deixei o prazo de entrega para sábado, porque semana tem Corpus Christi, na quinta-feira é feriado, então adiei um dia para que vocês possam entregar o trabalho até sábado à meia-noite, tá? É isso então, gente. Então, fica assim, vocês verifiquem mesmo se querem que eu apresente algum tema de matemática desse ano, do ano passado, ou incluso do terceiro ano, se quiserem que eu já adiante, trigonometria, por exemplo. E façam-me saber essa informação pelo meu WhatsApp particular, eu peço isso, por favor, porque do grupo de vocês é uma loucura, tanta mensagem que aparece aí. Eu quase não leio o que está acontecendo aí, às vezes, quando eu vejo alguma coisa mais importante. Belezinha, gente? Muito obrigado pela atenção de todos, eu espero que tenham uma boa semana, cuidem-se muito, usem máscara, lavem as mãos, observem o isolamento, é importante. Beleza, gente? É isso. Então, até a próxima e tchau.